Salve pessoal, eu sou o Gomes FX e vou passar uma visão para você aqui do porquê você deve selecionar quatro pares ou no máximo três pares para você operar e não ficar caçando oportunidade de entrada o tempo inteiro. Eu estou aqui no USD-JPY, tenho aqui também o JPN, mais conhecido como Nikkei, o Euro USD e o DXY, que é um par que acompanha ali o dólar. Se ele está em queda, né, o dólar também está em queda. Então, eu tinha aqui um ponto de entrada no USDJPY para poder pegar uma venda e o preço quebrou uma estrutura legal. Quebrou a estrutura aqui, né? Capturou aqui esses fundos, fez esse movimento aqui e era exatamente aqui o meu ponto de entrada. Até então, estava tudo ok para mim executar essa venda, que ela seria aqui atrás. Mas eu vou te falar o motivo do porquê eu não entrei nesse ponto aqui e ele acabou dando stop, mas eu vou te explicar o porquê. Aqui tinha uma região marcada aqui que onde eu defini exatamente o meu ponto de entrada, porque eu identifiquei aqui um break block e eu ia entrar exatamente aqui. Então, minha ordem estava exatamente nessa região. No SDJ estava tudo ok, e eu tenho aqui o JPN, que é o Nikkei, né? Ele anda basicamente, os movimentos são parecidos com o SDJ, e a maioria das vezes que ele está em queda, o SDJ também está em queda. Então, eles andam basicamente iguais, porque um é o índice do Japão e o JPY, né? É a moeda japonesa. No JPY, a gente tem aqui o USD e o JPY em segunda casa. Então, eu tenho aqui também o EURUSD. E já vou falar o porquê que eu não entrei nessa venda, né, e evitei o meu stop e como você vai fazer isso também. Você vai selecionar aí três ou quatro pares que você costuma operar, vai definir um par em principal para você executar as suas ordens e vai pegar os outros pares, um deles divergentes e outro correlacionado, como aqui o Nikkei e o SDJ. Um vai ser o seu plano de execução, onde você vai pegar as suas ordens de venda, né, ou de compra, e o outro vai ser um ponto de confirmação. Você precisa sim analisar todos eles para poder você entender os pontos e regiões onde o preço pode estar trabalhando. Eu tinha aqui um ponto definido como alvo, que era 50% da ineficiência desse FVG, e o Nikkei, ele quebrou a estrutura, né? Puxamos aqui a nossa ferramenta chamada OTE, então eu só aguardava ele chegar aqui no meu ponto para me executar essa venda e buscar aqui o meu take. A análise foi ok, né? O preço veio buscar o alvo, buscou até mais, só que eu não consegui pegar essa entrada por causa de uma pequena divergência, né? E ele não foi ali na nossa região, que seria exatamente aqui o meu ponto de entrada e o alvo aqui no 50%, buscando aí quase 3 para 1. Até aqui estava ainda ok. Ele não foi lá buscar e também tem um motivo por isso. Se eu passo aqui para o euro USD, ele também quebrou uma estrutura. Euro USD só manipulou aqui pouca liquidez e já deu esse movimento de alta e deixou aqui uma região de FVG chamada Breakaway Gap. Por trás desse Breakaway Gap tem um estudo no qual eu identifiquei o preço estava aqui. Lá no SDJ, estava quase chegando no meu ponto de venda. Mas eu sei que o EURUSD ele ia vir buscar esse ponto do Breakaway Gap. Então, sabendo disso, se eles são numa correlação ao contrário, se um pode subir e o outro pode cair, então se eu estava vendo aqui que o EURUSD podia vir buscar o breakaway gap, fazer uma correção de baixa, não tinha o porquê eu vender no SDJ exatamente naquela região, porque ali seria o motivo do meu stop. Então, você estudando os pares que você costuma operar e selecionando esse tipo de correlação, você vai confirmar mais o seu ponto de entrada e também vai ver aonde você não deve entrar exatamente por essa falta de confirmação e por essa divergência. Agora, se o euro USD já tivesse chegando aqui nessa região para fazer essa correção de alta, aí o SDJ tivesse lá naquela região, no meu ponto de venda, então eu confirmava, né? Seria ali uma confirmação para mim pegar essa ordem de venda. Então, por isso, eu acabei evitando um stop, que aqui foi estopado, né? Meu ponto seria aqui. Se não fosse estopado pelo preço, seria pelo spread. Então, de qualquer forma,
eu evitei de tomar esse stop hoje, apesar que é sexta-feira. Então, essa é uma dica para você, né, padronizar aí o seu operacional, né, os seus pontos de entrada e ter ainda mais confirmação na sua análise, utilizando os pares que você costuma operar, só fazendo um pouco mais de estudo para você conseguir montar esse setup. E se você precisar de ajuda para poder fazer exatamente isso daqui que eu fiz, é só você chamar a gente aí, entra para nossa comunidade, segue aqui a nossa página no Instagram, vai para o YouTube também, que a gente vai começar a postar mais conteúdo lá. E bora